sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença. Eu não conheço outra sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença, no Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde. Em tua presença, oh, 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 no Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde. Em tua presença, o altar já está pronto. Eu trouxe a lenha pra queimar. Sou sacrifício vivo, a ti vem me incendiar. O altar já está pronto. Eu trouxe a lenha pra queimar. Sou sacrifício vivo, a ti vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Graça e paz, querido, muito boa noite. Estamos aqui para um tempo de estudo. Talvez você está achando aí meio estranho, né? Acostumado com toda quarta-feira estar aqui com o pastor Havlisson, né? Mas hoje estou aqui substituindo o pastor Havlisson em caráter emergencial. O pastor Havlisson pediu para que eu estivesse aqui hoje com vocês, porque ele precisou ir à Ponte de Zinco, né? Um familiar da pastora Vanessa faleceu, o marido, o esposo da mãe da pastora Vanessa faleceu, e era alguém muito ligado ao pastor Havlisson, e ele está sentindo muito essa perda.
Então ele foi para lá hoje mais cedo e pediu que eu tivesse aqui para a gente compartilhar algo com vocês, para a gente trocar um pouco de experiência, para a gente compartilhar da palavra do Senhor. E assim nós estamos fazendo. Então a gente hoje vai ter o nosso estudo normal, nós vamos estar aqui refletindo sobre tudo aquilo que o pastor Havson tem conversado conosco, tem ministrado, tem nos direcionado, tem apontado para nós, né? Peço que vocês estejam em oração aí, pela vida deles, pelos familiares, né? Por essa perda e que eles possam estar retornando logo e logo estar conosco novamente. Não é isso? Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite, não quero me alongar muito, mas quero conversar com você nessa noite sobre algo que o pastor Havson já vem nos ensinando, acerca de algo que ele já vem conversando conosco, né? Ele está trabalhando conosco o estudo de escatologia e apocalipse, que aponta para o fim dos tempos, não é isso? Ele tem nos ensinado a respeito disso. Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo projeto da, de ensino, né, do profundidade e intimidade que a gente tem na nossa igreja. Esse projeto que é muito bem sucedido, é um projeto que nasceu no coração de Deus, eu não tenho dúvida disso. E ele tem nos levado a sermos mais profundos na palavra, a entendermos mais a questão do que a Bíblia quer falar conosco, para que a gente esteja amadurecendo, crescendo e vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. O pastor Harrison, ele tem sido usado de uma maneira muito tremenda nessa área de ensino também, né? E a gente ainda passa por tempos difíceis, né? Por um tempo desafiador, mas se formos olhar a palavra e trazer esse tempo, trazer tudo isso que Deus está nos mostrando nesse tempo, para a luz da palavra, nós vamos entender algumas coisas, ou bastante coisa, podemos dizer. Eu queria estar começando a ler um texto com você, que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 20 e 21. Esse aí dá para achar bem rapidinho, é bem facinho para achar, não é isso? Porque é o último capítulo e a gente vai estar lendo os últimos versículos, ok? Apocalipse 22, 20 e 21. Já pegou seu caderno? Já pegou a sua Bíblia? Então abra aí para que a gente possa compartilhar com você rapidamente aquilo que Deus quer trabalhar conosco nessa noite. Tá bom? Diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Essa palavra ela está falando para nós de quê? Essa palavra ela fala para nós acerca do final dos tempos. Então nós precisamos entender um pouquinho mais desse tempo que nós temos vivido. Nós sabemos que Deus ele já está prestes a voltar e buscar a sua igreja. Eu tenho vivido esses dias com essa convicção e a cada dia com mais temor no meu coração,
Para quê? Para que eu possa, nessa primeira vinda dele, eu ser levado junto com ele. Espero que você também tenha esse mesmo entendimento e esteja com essa mesma convicção, né? Para que juntos possamos estar com ele nessa primeira vinda dele. Então a gente precisa entender o que Deus está querendo falar conosco nesse tempo, né? Esse tempo de quarentena ainda que vivemos. Claro, alguns já estão voltando aí à sua rotina normal de trabalho, outros ainda não, mas ainda estamos passando por esse processo de quarentena, não é isso? E a gente precisa estar entendendo todo esse tempo. Eu queria iniciar esse tempo com uma pergunta para você. O que essa quarentena tem produzido ou produziu na sua vida? Isso mesmo. O que essa quarentena está produzindo ou produziu na sua vida? Precisamos compreender que nós estamos atravessando um processo ao qual o mundo não será mais o mesmo, a igreja não será mais a mesma, e certamente nós não seremos mais o mesmo. Então a gente precisa entender isso tudo para que a gente possa viver de uma maneira a qual a gente experimente tudo aquilo que Deus tem para nós. Então a gente tem que entender para onde Deus está nos apontando. Tenho conversado bastante em casa com a pastora Suzana e tenho refletido com ela acerca do que o pastor Ravison já ensinava para a gente, acerca da subtribo que nasceu através dos filhos de Levi. A gente sabe que os levitas são da tribo de Levi, mas dentro da tribo de Levi nasceu 3 subtribos, né? Que foram dos filhos de Levi, Coate, Gerson e Merari, né? E pastor Harrison ele tem ensinado a gente, já desde das aulas presenciais, no Profundidade e Intimidade, sobre os coatitas, né? Está lá em Êxodo 4, do capítulo 1 ao 33, você vai escutar falar sobre os coatitas. Eu não vou ler esse texto para você, mas anote aí, Números 4, do capítulo 1 ao 33, vai falar sobre os coatitas. Tem algumas atribuições à tribo dos coatitas. E uma delas, o pastor Havison, com muita sabedoria, nos ensinou que era olhar para a nuvem. Eles olhavam para a nuvem andava, eles andavam junto. Quando a nuvem parava, eles também paravam. Então nós precisamos ser esses coatitas nesse tempo. Estar atento à nuvem. Porque quem é a nuvem nesse tempo? A nuvem é o Espírito Santo. Nós precisamos estar muito entronizados com o Espírito Santo e aquilo que Deus tem nos apontado através do Espírito Santo. Esse que mora dentro de mim e de você. Esse a qual nós nos relacionamos. Nós precisamos estar muito afinado para entender o tempo que o Espírito Santo manda nos ir e o tempo que ele manda nos estacionar, parar por algum tempo. Então a gente precisa entender isso. E à luz da Bíblia, nós precisamos ver e entender que quarentena é algo que grandes homens da Bíblia passaram, tiveram grandes experiências com Deus e começaram a viver um novo tempo em Deus. Isso mesmo. Quarentena é algo bíblico. Quero caminhar sobre algumas passagens com vocês nessa noite, para que vocês entendam isso. Eu já conversei um pouquinho isso com os nossos intercessores. Eu queria caminhar com todos agora, para que a gente possa entender
que a quarentena também é algo bíblico, algo que grandes homens de Deus viveram. Você sabe disso? Então, a partir de Gênesis, capítulo 7, de 4 a 12, a gente vai ver a narrativa da história de Noé. Noé, o dilúvio, ele entrando para a arca, ele com sua família, mais os animais entrando para a arca. E a Bíblia vai nos falar que durante 40 dias e 40 noites, Noé passou dentro da arca. Isso estava apontando para um tempo de quarentena na vida de Noé. É por isso que eu comecei perguntando a você o que essa quarentena tem produzido em você. Porque esse tempo de quarentena produziu algo muito grandioso na vida de Noé. Ele entendeu esse tempo de Deus, obedeceu a voz de Deus, entrou, fabricou a arca lá, né, construiu a arca, entrou para dentro da arca e ele viveu um tempo de experiência grandioso com Deus. Noé, dentro da arca, ele teve provisão, ele teve livramento e ele entrou para um novo tempo. Iniciou um novo tempo na vida de Noé. Então, queridos, eu não tenho dúvida que Deus ele quer fazer isso também conosco. Ele quer nos levar a um novo tempo. Mas se Deus quer nos levar a um novo tempo, precisamos ser novas criaturas. Precisamos mudar algumas atitudes, alguns conceitos nossos, para que a gente experimente e viva o novo de Deus. Essa quarentena não pode estar produzindo em mim e você medo, insegurança. Então, somente isso. Eu acho que a gente passou por momentos sombrios, por momentos até de medo, sim. Mas nós precisamos nos restabelecer, entender que o que Deus quer fazer e seguir e caminhar. É assim que eu tenho vivido a cada dia, confiando no Senhor. Eu acho que não houve um tempo em que precisávamos tanto do favor de Deus, de nos aproximar de Deus, de confiar tanto em Deus. Noé viveu esse tempo. Ele entendeu o que Deus estava falando, ele confiou em Deus, ele se abriu para aquilo que Deus queria fazer, entrou para dentro da arca, ele e a sua família, e ele entrou num novo tempo de Deus. Então Noé passou 40 dias e 40 noites dentro da arca. E caminhando com vocês lá em Números, capítulo 13, versículo 25, nós vamos ver a história, nos narrando também um tempo em que os espias ficaram 40 dias correndo risco, e risco até de morte, espiando a terra prometida. Naquele tempo ali, né, já na fronteira para entrar na terra prometida. E essa terra prometida, ela aponta para mim, para você, como um tempo também de conquista. Era a conquista que eles iam entrar, no tempo de conquista. Eu também não tenho dúvida, Deus quer nos trazer um tempo de conquista. Eu sei que nós passamos também um tempo parecido como o desses espias, né? Nós estivemos ali nesse tempo, nessa fronteira, correndo risco, né, de sermos pegos por uma pandemia, mas nós confiamos no Senhor. Ainda que alguns tenham pego a pandemia, Deus estava com sua mão ali e livrando, porque Ele tem uma palavra a velar sobre as nossas vidas. Não vai ser uma pandemia que vai nos destruir, antes que se cumpra todo o projeto de Deus na minha e na sua vida. A não ser que você queira viver fora do projeto de Deus. Eu acho que não é essa a opção que você está querendo. Não é verdade? Então os espias passaram também um tempo de quarentena antes de entrar num tempo de conquista. Isso está falando o que para mim e para você? Que nós vamos entrar nesse tempo de conquista depois dessa quarentena. Eu não tenho dúvida que Deus está ajustando algumas coisas conosco,
algumas coisas dentro dos nossos lares, das nossas casas, que Ele está trabalhando comigo, com você, está trabalhando com os homens, com as mulheres, com os filhos, com todos ali dentro das casas, para que todos entrem nesse tempo de conquista. E é para onde nós temos que olhar, querido. Você precisa parar de dar ouvido a noticiários. Se esses homens tivessem tão somente dado ouvido às notícias que tinham, apesar de que, né, foram 12 lá enviados, mas depois voltaram com um relatório, né, tremendo. Não, tem realmente gigantes naquela terra sim, mas essa foi a terra que Deus nos deu, e essa terra mana leite e mel. É isso, é essa convicção que eu e você precisa ter no coração. Tem um noticiário, existe uma pandemia, mas acima de tudo, querido, existe uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E é sobre essa promessa que nós precisamos nos firmar para que a gente entre nesse tempo de conquista. Então, os espias viveram esse tempo lá, 40 dias também, apontando para quê? Para uma quarentena. Jesus, ou melhor, vamos lá, Moisés. Moisés também passou 40 dias no monte com o Senhor. Lá em Êxodo 34, capítulo 28, vai falar de um tempo em que Moisés esteve no monte com o Senhor. Ah. A ideia inicial era que todo o povo estivesse no monte com Deus, né? Mas o povo ficou com medo. Relampejou, trovejou, aconteceu um monte de coisa. E o povo ficou com medo, falou: não, vai você, Moisés. Vai lá você, se entende você lá com Deus. Moisés, ele não perdeu tempo. Moisés era alguém que tinha intimidade com Deus, que já tinha tido experiências com Deus. E o que Moisés fez? Subiu no monte, e nesse monte Moisés ficou 40 dias. O povo estava aqui embaixo precisando de uma direção. O povo estava aqui embaixo precisando de governo. O povo estava aqui embaixo desesperado. Moisés subiu, e quando Moisés desce desse tempo que ele teve lá com Deus, Moisés desce com a tábua dos mandamentos, a tábua das leis, né? Trazendo o quê? Direção para o povo. É nesse tempo que nós, como igreja do Senhor, precisamos nos afinar com aquilo que Deus está querendo fazer, para que a gente venha trazer direção para um povo que está desesperado. A palavra desesperado quer dizer sem esperança. Então, sou eu e você, como igreja do Senhor, Deus quer nos usar nesse tempo para trazer direção, para trazer governo, para trazer esperança a um povo que não tem esperança, querido. Então, eu e você que vamos entrar nesse novo tempo, nesse tempo de conquista, nós precisamos entender isso, ajustar o que precisa ainda ser ajustado com Deus, para que a gente venha também trazer direção para um povo. Afinal de contas, nós estamos aí algumas semanas estudando sobre escatologia, apocalipse, que aponta para o fim dos tempos. Ainda tem alguns familiares seus para ser ganho para Jesus. Ainda tem alguns familiares meus para ser ganho para Jesus. E nós precisamos estar bem afinados para nesse tempo que eles estão desesperados, nós levarmos a esperança até eles, levarmos direção até eles. Entenda, Moisés, quando desceu desse tempo de quarentena com o Senhor, ele trouxe direção para esse povo. Ele desceu já com a direção, e a direção de quem? De Deus para esse povo. Durante 40 dias também, está lá em 1 Samuel 17, 16. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 16. Vai falar da história de um gigante e de um menino chamado Davi. Ali começa toda a história de Davi, um menino
que vivia num pasto, pastoreando ovelhas, cuidando das ovelhas para o seu pai. E havia um gigante que já estava por bastante tempo afrontando. Durante 40 dias, esse gigante, ele estava afrontando o exército de Deus, liderado por Saul, né? E os seus soldados. O gigante estava lá afrontando, e aqueles homens que já tinham travado grandes batalhas estavam com medo do gigante. E aí aparece um menino que mal as armaduras davam nele, né? Ele se mexeu lá e falou: "Ah, não, essas armaduras não é para mim não, né? Eu vou contra ele na força do Senhor." Eu acho interessante que Davi, diante daquele que todos chamavam gigante, Davi chamou de incircunciso. Davi, ele não tomou conhecimento do gigante, porque ele já tinha vivido grandes experiências com Deus. É isso que nós precisamos entender. Eu e você, nós como homens, você como mulher de Deus, precisa ter experiência com Deus. E Deus quer nos levar a esses níveis de experiências grandes com Ele. Afinal de contas, o que está por vir não vai ser fácil, querido. Então Davi, ele já tinha travado batalha com o leão, com o urso lá, e Deus tinha dado vitória a ele. E ele falou: esse mesmo Deus que me deu vitórias anteriores, me dará vitória contra esse incircunciso novamente. E aquele menino pegou a sua funda com a pedra lá, girou e tombou esse que todos chamavam de gigante. É nesse tempo, querido, que Deus quer levantar a mim e a você com essa força que vem do céu, essa força de Davi, para destravar a vida de pessoas. Depois que Davi tombou o gigante, a história vai continuar narrando e você vai ver que aqueles soldados que antes estavam com medo do gigante, vi e engoliu o exército inimigo. Eles atropelaram, passaram por cima do exército inimigo. Davi destravou a vida daqueles homens. É nesse tempo, meu amado, minha amada, entenda isso, que Deus quer destravar a vida de pessoas, mas Deus quer usar a minha vida, a sua vida, a experiência que nós já passamos. Deus quer usar nesse tempo para destravar vida de pessoas. Caminhando mais um pouco, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Talvez eu esteja até correndo um pouquinho aqui, mas depois você rever esse nosso tempo aqui de estudo, de ensino, de orientação, para que você anote isso tudo, para que você reflita sobre isso tudo, para que você rumine isso que nós estamos conversando aqui, tá bom? Então, no capítulo de 1 Reis 19, 8, também outro grande homem de Deus passou por um período de quarentena. O profeta Elias. O profeta Elias, ele caminhou no deserto até o Monte Horebe. E essa caminhada do profeta Elias até o Monte Horebe durou 40 dias. Durou uma quarentena também, essa caminhada do profeta. E quando o profeta ele chega no monte, ele escuta Deus falar com ele de uma maneira sobrenatural, de uma maneira grandiosa, querido. É nesse tempo que Deus quer falar comigo e com você de uma maneira sobrenatural. Deixa Deus produzir algo bom, algo maravilhoso, algo grandioso em você nesse tempo da quarentena. Entre para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, ore em secreto,
Porque Deus quer revelar coisas a mim e a você, grandiosa. Deus quer falar comigo e com você sobre o futuro. Deus quer nos anunciar coisas grandes, firmes e ocultas que ainda não sabemos. É isso. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos confiar de fato em Deus, para que a gente viva tudo aquilo que está proposto para nós nesse tempo. Então, querido, aproveite desse tempo. Esses homens que eu estou falando aqui, eles aproveitaram de um tempo de quarentena. Será que não passou pela cabeça de Noé, de repente, que no meio desse dilúvio, a arca poderia sofrer algum acidente, bater numa pedra, alguma coisa? Será que não passou, talvez, pela cabeça de Davi também? Aquele homem era grandão e ele era tão pequeno diante daquilo tudo. Mas esses homens preferiram confiar no Deus deles. E você tem confiado em quê? O profeta, ele caminhou, Elias caminhou 40 dias para ter um encontro sobrenatural com Deus. Mais um homem, mais um grande homem de Deus, que passou pelo período de quarentena, tirou uma grande experiência desse tempo. Ah, querido, não perca mais tempo. Entre para o seu quarto, feche a porta do seu quarto. Ore, confie. Não sei qual o momento, talvez você esteja atravessando agora, nesse instante. Mas de uma coisa eu sei, Deus tem algo grande para você. E é nesse tempo, entenda isso. Eu quero terminar falando da nossa maior referência. Eu queria falar de Jesus agora. Eu quero lembrar a você que Jesus também passou por um período de quarentena. O próprio Jesus, o nosso mestre, aquele que nós seguimos, ele passou por um período de quarentena. Eu creio que alguns aí já devam estar se familiarizando com o que eu vou falar agora. Lá em Lucas, capítulo 4, até o versículo 19, vai falar que Jesus passou 40 dias no deserto. Olha aí, quem diria? Jesus passando por uma quarentena. Olha que tremendo isso. Jesus passou por uma quarentena no deserto. E nesse tempo de quarentena, você vai começar a olhar, você vai começar a estudar. Pega o Evangelho de Lucas, capítulo 4, e comece a ler ele. Fica aí um exercício para a sua semana. Não só o Evangelho de Lucas, mas tudo isso, esses textos que a gente citou aqui. Mas se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai ver decorrer. Jesus passou por alguns períodos turbulentos, de fome, onde foi apresentado poder, onde foi proposto a ele testar o poder de Deus, né? Pula-te daqui, porque Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito. Aí ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. É isso? O próprio Jesus passou por um período de quarentena. E pasmem, somente depois desse tempo que Jesus passou por essa quarentena, porque a Bíblia também vai nos falar que Jesus, ele foi levado a esse período de quarentena pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para passar esse período de quarentena. E após esse período de quarentena,
se inicia o ministério daquele que revolucionaria todo tempo. Talvez, querido, você já tenha vivido grandes coisas em Deus. Talvez você já tenha tido grandes experiências com Deus. Talvez você já tenha ido a alguns retiros e acha que você já viveu tudo com Deus. Eu quero falar para você com toda a convicção que você está muito enganado. É nesse tempo, após a quarentena, que nós vamos viver o nosso melhor momento com Deus. Aquele que permanecer, aquele que perseverar, esses vão viver algo poderoso com Deus. O ministério de Jesus iniciou depois de uma quarentena. Talvez esteja falando alguma coisa para você nessa noite. Talvez o seu ministério vai desatar após essa quarentena. Talvez a tua vida de experiência vai desatar depois dessa quarentena. Não perca tempo querendo entender se essa quarentena é do diabo, se é um de Deus. Querido, entenda o que Deus quer fazer. Eu entendo que toda vez que Deus permite que um caos atinja a terra, Ele quer levantar profetas. Ele quer fazer algo com a sua igreja. E Ele está fazendo algo. Permita-se que Deus faça algo grande na sua vida. Troque essa insegurança pela confiança. Isso você só vai encontrar em Cristo Jesus. Se você tem vivido um momento de desespero, que venha momento de esperança sobre a sua vida, mas que só vai viver você que abrir a sua mão para que Deus traga esse novo. Não dá para trazer vinho novo sobre odres velhos. Vinho novo é sobre odres novos. Eu creio que você é um odre novo, em que Deus quer derramar o seu vinho novo nesse tempo, para que você seja essa ferramenta de Deus nesse tempo, para que você viva e experimente tudo aquilo que Deus tem para você nesse tempo, queridos. Eu não sei quanto a você, mas meu coração pulsa com muitas expectativas no Senhor. Eu tenho procurado me alimentar dele nesses dias. Eu estou certo que o meu Redentor vive e se levantará em todo tempo a meu favor. Que você possa ter essa convicção nessa noite. Eu quero orar com você nessa hora, mas eu quero pedir a você, com muito amor, com muito carinho, veja de novo esse vídeo, anote esses textos que nós citamos aqui, compartilhe aí no chat, de repente, alguma dúvida que ficou para que a gente possa te esclarecer. Ligue para a gente, para que a gente possa esclarecer para você através do nosso WhatsApp também. Mas não perca aquilo que Deus tem, que é para tem e quer fazer em você e através de você nesse tempo. Tá bom? Você pode reclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero orar por você. Mais uma vez, quero justificar. Talvez você entrou um pouquinho depois nessa live e está me vendo aqui, né? Num lugar onde está acostumado a ver o pastor Havison, nosso pastor. Eu quero justificar mais uma vez a ausência dele. Ele precisou ir à Ponte de Zinco, uma cidade que fica aqui na região serrana, para dar suporte à família da pastora Vanessa, né? O esposo da mãe da pastora Vanessa faleceu. Ele precisou ir lá levar o seu suporte, o seu carinho, o seu amor.
aos familiares lá, até porque o, o pai o marido, desculpe, da mãe da pastora Vanessa era muito amigo do pastor Harrison, tinha um carinho muito grande por ele, eles se davam muito bem. Então, o pastor Harrison foi até lá para levar o seu ombro amigo, seus sentimentos e estar com eles nesse momento tão difícil, né? Então vamos orar pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, né? Por esses familiares, por essa perda. Eu quero orar por você também. Você pode reclinar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai de amor, obrigada por mais esse tempo que passamos aqui. Onde o Senhor falou conosco, falou o nosso coração. Obrigada, Pai, por mais essa quarta-feira de ensino, de estudo, de direção, de aconselhamento. Obrigada por esse tempo, Pai, em que passamos aqui com o Senhor, sendo ministrados pelo Senhor. Que independente do tempo, Pai, a nossa confiança esteja sempre firmada no Senhor. Que a nossa confiança seja redobrada no Senhor. Que nesse tempo, Pai, possamos viver, Pai, experiências contigo. Que nesse tempo, Pai, de quarentena, como foi com esses homens que passaram por momentos também, Pai, tão difíceis, mas optaram em confiar no Senhor, em viver aquilo que o Senhor tinha, em viver, Pai, a sua proposta para a vida de cada um deles, que nesse tempo nós sejamos essas, que viverão, Pai, esse tempo de experiências grandiosas com o Senhor, para que o Senhor, Pai, após esse tempo de pandemia, de quarentena, o Senhor nos use, Pai, como igreja do Senhor, de uma forma grandiosa, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Eu quero aqui, Pai, abençoar a vida dos Teus filhos e filhas, que estão do outro lado dessa tela, que estão nos escutando, Pai, nesta hora. Que mal algum chegue à casa deles, Senhor, que eles sejam guardados pelo Senhor nesse tempo, mas que neste mesmo tempo o Senhor se revele a eles de uma maneira sobrenatural, assim como o Senhor se revelou a Elias, assim como o Senhor se revelou a Moisés, assim, Pai, como o Senhor se revelou a cada um desses homens que conversamos aqui nessa noite, Pai. Ah, Pai, se revela a nós. Se revela, Pai, aos seus filhos nesse tempo, Senhor. Esse é o tempo que o Senhor falará com os filhos. E nós somos teus filhos, ó Pai. Nós queremos, Pai, estar com nossos ouvidos atentos à sua voz. Então cesse e cala toda a voz contrária nessa hora. Sela os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos tão somente escutar aquilo que vem do teu Espírito, Pai. Nós queremos, Pai, orar ao Senhor também, entregando a vida do pastor Havlison, da pastora Vanessa, dos seus familiares, Pai, em tuas mãos. Nesse momento em que eles tiveram essa perda, Senhor, o Senhor possa ser com eles. E sim, Pai, como o Senhor tem usado o pastor Havlison para nos pastorear, Pai, aqui neste lugar, Senhor, que o Senhor possa usar, Pai, a vida do teu filho de uma maneira grandiosa, da pastora Vanessa, de uma maneira rica, Senhor, naquele lugar, Senhor, para trazer, Pai, um pouco de esperança àquele povo, Senhor, que passa por esse momento tão delicado de perda, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma boa noite para você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus guarde vocês, mas que em todo tempo Deus leve vocês a lugares altos, a tempos de estar a sós com o Senhor, mas há tempo de recebermos revelações do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai viver os seus melhores dias na face da terra. Eu te abençoo para isso, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo no coração, com saudade de todos vocês.
sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença. Eu não conheço outra sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença, no Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde.